primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 19 até o 23. É o que nós iremos meditar nessa manhã, que Deus tem nos dado. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para que ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vamos repetir esse último? Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Deus eterno, Pai glorioso, Pai santo, Pai bendito, obrigado por essa porção da Tua palavra que lemos nessa hora. Ó Pai, nessa hora que irá ser pregada a Tua palavra, ó Deus, mais uma vez eu venho te suplicar a Tua graça, a Tua misericórdia, reconhecer, ó Pai, a minha impotência diante da demanda e te pedir, ó Pai, que mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia, Tu venha falar. Ó Deus, nesta manhã, abre, ó Deus, os olhos do nosso entendimento. Ó Pai, libera a Tua palavra, porque nós temos sede de Ti, ó Pai. Sem a Tua palavra não podemos viver. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos amados que se assentem. Já dá para ver a magnitude do texto. Ele fecha dessa forma. E eu faço isto com um motivo, para ser participante dele. Então, automaticamente, ele está dizendo que se eu não faço isto, eu não sou participante do Evangelho. Vai ser a irmã Vana, vai ser a irmã Max, agora aqui de vocês. Então, o que acontece? Não é pouca coisa, correto? Aqui está dizendo, tudo que ele falou antes, ele faz com motivo, para ser participante dele. A gente não vai começar dos primeiros versículos. O que me salta aos olhos aqui, e a porta de entrada que nós iremos entrar, é o que ele fala no versículo 21. Observe bem que ele diz assim, olha, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. É uma confusão muito grande na mente de algumas pessoas, de achar, porque a lei de Moisés acabou, que nós não temos uma lei a seguir. E quando não sabemos que tem uma lei a seguir, qual o nosso risco que nós corremos? De ser fora da lei. Talvez seja até este o título da mensagem. Cuidado para não ser um fora da lei. Às vezes, estarmos nas 4 linhas não determina que estamos vivendo a lei de Cristo. Mas como eu sempre falo, né, irmãos? A palavra de Deus é texto, contexto e as conexões inerentes ao que está sendo falado. Não há como você expor um texto na palavra apenas com um versículo. Por causa disso, inúmeras heresias aparecem, né? Pessoas que batizam pelos mortos, outros que pegam um versículo só e criam uma doutrina, não é verdade? E vai por aí afora. Bom, para a gente ter uma noção do que Paulo está falando aqui, o que ele chama de lei de Cristo, ele diz assim, não estamos sem lei, irmão. De que lei que Paulo está falando? Paulo está falando de uma lei que tem alguns versículos que dão uma projeção para você vislumbrar as características dessa lei. Em Romanos 8, no versículos 1 e 2, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então veja bem, aqui está dizendo, temos mais uma informação que o negócio é sério. Não há condenação
Pai, que estão em Cristo, mas não andam na lei. Andam na lei do Espírito. Não é só estar em Cristo. Claro, irmão, que é impossível que a gente esteja em Cristo, no sentido da essência da palavra, sem andar na lei. Mas algumas pessoas pensam que estar em Cristo é estar numa igreja. E, infelizmente, temos que falar dessa forma. Então, quer dizer que não há condenação para quem anda na lei do Espírito. Então, aqui, nós temos aqui uma informação muito forte. A condenação, a justificação, ela vem a partir de que nós andemos na lei do Espírito. Está lembrado da mulher samaritana? Ainda ontem eu estava vendo o vídeo, não tem como não chorar, né? Louva a Deus pela vida da irmã Lília, né? Que nos indicou esse vídeo. Eu não tenho como não chorar ver aquilo ele dizendo. A lei do Espírito, em espírito e em verdade. Bom, para que a gente tenha mais uma ideia do que está sendo falado, nós vamos ainda em Romanos. Vamos ler Romanos 3, versículo 27. Romanos 3, versículo 27, que diz assim, olha. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas a lei da fé. Opa, aqui nós já temos mais uma indicativo. Você tem dificuldade para procurar depois? Você assiste no vídeo, porque a gente não vai poder esperar muito, porque para a gente não perder tempo. Então aqui está dizendo que é lei da fé. Olha, já temos mais uma característica. De que lei é essa? Lei da fé. Então, se a lei é da fé, de alguma forma, aqui já está dizendo que essa lei produz salvação, porque pela fé nós temos a salvação, pela graça nós salvos por meio da fé. Então, está falando aqui de salvação, obviamente. Mas agora, aqui está dizendo, o que é jactância? Excesso de amor próprio, egoísmo, egocentrismo, é excluída pela lei da fé. Então, ou seja, o que está dizendo, irmãos, que a nossa mudança com Cristo não é originária de um treinamento, de palavras para você mudar. Para que isso aconteça, temos uma lei a seguir. Se você observar, se tem uma noção de lei, esse celular aqui está novo, né? Se eu soltar ele, por causa da lei da gravidade, pode... Percebe o que é quebrar uma lei? Se temos uma lei a seguir, quebrar ela inclui em alguns ônus. Mas para que nós temos realmente a projeção total desta lei, nós vemos agora para Tiago, no capítulo 2. Aí sim nós teremos realmente uma projeção bem maior, mais completa, é claro, né? Do que significa essa lei. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: assim falai e assim procedei, porque devendo ser julgado pela lei da liberdade. Parece assim uma coisa controversa, né? Eu vou ser julgado por uma lei da liberdade. Ou seja, eu sou livre, mas essa liberdade que eu tenho, se eu não usar ela, eu vou ser julgado. Como assim? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca por omissão. Para tu ter uma projeção maior, ainda em Tiago, no 1,25 diz assim, ó, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquisito, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seu feito. Com esses versículos, nós já conseguimos ter uma ideia que temos uma lei a seguir, mas é uma lei diferenciada. E por que devemos... Você percebeu, irmãos, o perigo que se nós tivéssemos olhado para quando Paulo fala sobre a lei só em Coríntios, nós estaremos vendo só a parte de uma coisa. É isso que eu costumo dizer, irmãos. Irmão, as pessoas pensam que para você expor um texto, é você ler só o que o texto diz. Na Bíblia é impossível. Isaías está dizendo regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Agora, pegando tudo que a Bíblia informa sobre essa lei, já temos uma ideia mais ampla do que lei que está falando. E eu costumo dizer que hoje a maneira mais expressiva que eu considero de chamar essa lei é a lei da perfeita liberdade. Por quê, irmãos? Porque Jesus disse, se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E hoje nunca se viu uma época de tanta prisão.
Nunca se viu. Pessoas prisioneiras, porque acham que estão gordas e morrem de anorexia, se olhando no espelho e se vendo gorda. Pessoas que se olham no espelho e se acham feias sendo lindas e querem mudar aquilo que Deus fez. E se for falar de prisão, a gente vai ficar até a noite falando aqui. Não vai, e ainda vai faltar algumas. As prisões são inúmeras. Mas as piores prisões são as que acontecem com verniz de evangelho. Jesus chamava isso, sabe de quê? Farisaísmo. Ele fala, ó, guardai-vos do fermento dos fariseus, que se preocupam com coisas que aparecem e não se preocupam com aquilo que são. E ele diz assim, o reino dos céus não vem com aparência exterior. Amados, o que eu tenho para comunicar hoje com a igreja é algo muito sério e compreende também as bases do evangelho. Porque vemos oriundos de diversas denominações, não é verdade? Irmãos, e às vezes é difícil sair do sistema, não tenha dúvida, eu encontrei muita dificuldade de sair do sistema. Foi uma vida dentro do sistema. E só de deixar os amigos que nós convivemos desde a infância, mas muitas coisas do sistema vêm com a gente. É difícil você tirar alguém do sistema, mas mais difícil é tirar o sistema das pessoas. Então, algumas igrejas, irmãos, ministram de uma forma como se a igreja fosse um quartel. Cobrança para aumentar o número de pessoas na célula, cobrança com aumentar a quantidade de membros, cobrança em aumentar a receita da igreja e cobranças. Só que esse não é o evangelho de Cristo. Irmãos, o evangelho da Bíblia, ele é uno. Ele não consegue se misturar com nada. Não consegue. E toda vez que você tenta misturar o evangelho com alguma coisa, é como se você deixasse uma mosca cair no perfume. Acabou o perfume. Não tem. E uma das coisas é justamente as opressões. Pessoas que... Eu já fiz gabinete, assim, gabinete porque a pessoa às vezes entra lá no salão e senta na cadeira para cortar o cabelo, cristão, e acaba fazendo gabinete comigo sem pedir. De pessoas que não aguentavam mais o sistema de cobrança. Pessoas que não tinham tempo para viver no domingo, porque de manhã até a noite ele tinha que ficar na igreja porque ele tinha um cargo lá. E aqui no início dessa igreja, aconteceu um pouco disso. Pessoas, irmãos, ficaram aqui humilhadas, porque, irmãos, temos que entender o formato da igreja. Nós não somos uma igreja de bairro. Nós somos um milagre, irmãos. Deus usou o nosso pastor Alan, o pastor Geraldo, para vir aqui, pastor Júlio, para plantar algo que só Deus faz, irmãos. Unir pessoas de diversos lugares, de diversas denominações, na palavra. Mas se nós não tivermos cuidado, isso pode, como um perfume, uma mosca que cai, ser deteriorado. O que quer dizer isso, irmãos? Bom, quando fala lei da liberdade ou perfeita liberdade, isso casa direitinho com aquilo que foi, como eu disse, somos edificados, como eu sempre falo, somos edificados sobre quê? Sobre o fundamento que é Cristo. Mas o fundamento que é Cristo não fica completo se não entender que o fundamento que é Cristo está no Jesus, nos apóstolos e dos profetas. E quando olhamos para os profetas, olha o que ele vai dizer, irmãos. Porém, vós, um novo espírito. Tirarei de vós um coração de pedra e colocarei o coração de carne. Irmãos, então, irmãos, não podemos mais viver agora na nova aliança como se fosse na velha. Como que é isso? Que na velha aliança as pessoas viviam sob pressão. O camarada, por exemplo, passava mal a semana inteira. E quando chegava na sexta-feira, ele começava a fazer a colheita. E tinha que ordenhar a vaca. E não dava tempo. E chegou o sábado não podia trabalhar. Aí se ele falasse, ô sacerdote, eu vim aqui falar aqui que eu vou ter que trabalhar. Não tinha. E se alguém pegasse ele trabalhando no sábado, ele seria morto. Isso era a lei. Mas a graça não é assim, irmãos. Às vezes as pessoas acham que eu faço isso porque eu... Não, irmão, não quero agradar. Tipo, alguém... Pastor,
Alguém vai cantar Ministério Louvor. Chega na sexta-feira, pastor, não vai poder cantar, vou poder cantar por isso. Irmãos, eu não brigo. Por quê? Irmãos, porque não estamos na lei, estamos na graça. Primeiro motivo que eu não brigo, para a pessoa tratar em vez de não poder, que eu prefiro que ela fale antes, do que ela venha e não venha preparada para fazer. Irmãos, a graça é diferente. A graça não é que nem a lei. Por que também que eu falo isso? Outra coisa, irmãos, talvez muitos não tenham essa ideia ainda. Irmãos, o ataque contra as igrejas, eu não vou falar nossa igreja, para parecer que eu estou falando da placa. O ataque contra as igrejas que estão na Bíblia é quadruplicado, irmãos. Irmão, você tem noção do ódio que o diabo tem? Que vocês entraram por aqui sem ter um cantor famoso aqui? Hã? Tu tem noção do ódio? Irmãos, o diabo não está preocupado com igrejas que as pessoas vão lá com duplo ânimo. Eles vão lá para adorar, mas vão para quê? Para mostrar a sua coreografia, a sua performance na dança? Ou vão lá para assistir o seu cantor famoso, o seu, como se chama? Celebridade. O diabo morre de ódio das igrejas que estão indo. Isso aqui é um milagre. O dia que meu pai, ele foi lá no espaço que nós tínhamos e viu a igreja cheia para a escola dominical, ele voltou de lá extasiado. Ele falou, meu filho, lá na nossa igreja só dá 3 pessoas, 4 pessoas. Não faz nem no templo, nem no que chamam de templo lá, né? Eles fazem na casinha, porque não compensa abrir, ligar toda a luz para 3 pessoas. Tu acha que o diabo, ele está satisfeito por isso? Ele está desesperado. Então, irmão, quando alguém falta a um culto, eu entendo, irmão. Estamos numa batalha. Quando alguém chega atrasado na igreja, eu entendo, irmãos. E outra coisa, o evangelho é um relacionamento de quê? De confiança. Vocês vieram aqui que confiaram que eu vou pregar a palavra. Porque eu não vou confiar em vocês. Não é justo, irmãos, que vocês acreditem em mim como homem de Deus e eu não acredito em vocês como pessoas de Deus. Irmãos, às vezes, as pessoas... Eu já vi casos de igreja, de pessoas serem maltratadas porque chegou atrasado, mas não sabe a luta que aquela pessoa passou para chegar naquela hora. Percebe? A lei da perfeita liberdade é muito além. Por isso, irmão, você nunca vai me ver eu cobrando a vocês vir à igreja ou cobrando vocês de nada. A minha função como pastor é mostrar para você a importância das coisas. Mas cobrar, como se fosse na lei, não vou, irmãos. Mas eu não estou fazendo nenhum favor para vocês, não, irmãos. Eu estou simplesmente pregando o evangelho da Bíblia. Irmãos, você já viu alguém ser obrigado a comer alguma coisa gostosa? E se por acaso a coisa não andar, eu que tenho que ir lá orar para ver se eu estou fazendo a coisa certa. Você entende? A nova aliança é diferente, irmãos. A nova aliança não é como a velha aliança. É a lei da perfeita liberdade. Por outro lado, olha o que Paulo vai dizer aqui. Voltando para o texto. Finge-me fraco para com os fracos. Às vezes, irmãos, nós não temos paciência com os irmãos que estão começando. E queremos que ele corra na nossa velocidade. Você consegue vir mais cultos na igreja, todos os cultos? Dá glória a Deus. Mas olha o que Paulo vai dizer. Aquele que cuida está de pé, olhe para que não caia. Se você consegue ter mais presença na igreja, fazer mais coisas na igreja, não pensa que é você não, é a graça. Amados, é por esse motivo que várias vezes as pessoas, irmão, me dão satisfação. Eu agradeço a satisfação. Porque realmente fica preocupado. Como o nosso irmão Júlio, eu tive com ele na sexta-feira, ele disse para mim, eles não vão poder vir, porque foram resolver um problema sério, e não vão poder vir. Porque eu fico preocupado. A gente que é pastor, o dia que você for pastor, você vai ver. É como se a gente tivesse um monte de filho. A gente não esquece de vocês, irmãos. Você não tem noção de como pesa sobre nós a responsabilidade sobre vocês. Então, amados, o que eu estou falando hoje é muito importante para que o evangelho seja leve, para que se entenda. Observe, amados,
A igreja é a noiva. Jesus Cristo é o noivo. Irmão, olha o que fala em Eclesiastes. Ser atraído pelo amor do esposo eternamente. Você não tem que vir para a igreja achando que eu vou cobrar você de você faltar, não. Você tem que vir se você realmente está sendo atraído. Porque senão você corre o risco de ficar desviado dentro da igreja ou fazendo coisas para me agradar. Quantas vezes, irmãos, eu chamo alguém para fazer algo. Ah, irmão, eu não quero fazer isso. Eu entendo. Você não é obrigado a nada. Irmãos, observe que ele diz, 22, 9 e 22, fiz de mim fraco para com os fracos, fiz de mim tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser participante. Sabe o que é fazer de fraco para com os fracos? Às vezes, irmãos, pessoas querem cuidar de vidas com tanta arrogância, que não ganha a pessoa. Às vezes, irmão, nós não ganhamos pessoas porque nós falamos com ele como se nós estivéssemos em outra prateleira. Pode fazer isso falar como os fracos, é a forma. Irmãos, às vezes não ganhamos almas por causa da embalagem. Sabe o que é a embalagem? A forma que você fala. Às vezes nós vamos ministrar alguém de um jeito, com uma forma tão arrogante, que a pessoa trava. Ou ela se acha tão desprezível, ou ela se sente ultrajada pela arrogância das pessoas. Amados, tudo é por amor. Então eu estou falando hoje isso aqui, irmãos, porque a nossa igreja só vai evoluir dessa forma. Eu nunca vou julgar ninguém. Irmãos, o prejuízo para quem falta à igreja é maior para quem não é para a pessoa, irmão. O prejuízo para quem chega atrasado não é para a pessoa. Não, irmãos. Então como é que eu vou querer brigar com a pessoa porque ela chegou atrasada? Ou porque ela não veio? Ou cobrar que ela venha? Agora, o que é se fazer de fraco para com os fracos? É lembrar que algum dia também fomos fracos. Ou será que alguém já nasce forte? Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Às vezes nós chegamos a um nível espiritual e se esquecemos de como nós éramos. E queremos fazer as pessoas. Eu fico triste quando falta alguém. Fico, irmãos. Mas não entra no meu coração o julgamento, porque eu sei da luta. Pessoas me contam coisas, como às vezes está tudo pronto para ir para a igreja, irmãos, aí acontece alguma coisa, porque o diabo está desesperado, irmãos. Irmãos, se nós tivéssemos noção do desespero do diabo com as igrejas que voltaram para a palavra, nosso cabelo ia ficar arrepiado dessa altura, irmão. Bom, deixa bem, amados. Aqui está dizendo lei do Espírito, aqui está dizendo lei da liberdade, e fala de lei da fé. Olha que coisa interessante. Está falando de salvação, irmão. Pela graça sois salvos por meio da fé. Olha que legal. Talvez alguém vai dizer assim, mas pastor, a fé sem as obras é morta. Mas você está achando que as obras da fé é vir para a igreja? Não. Você está achando que a obra da fé é estar pregando aqui, tocando essa guitarra? Talvez você está extasiado de eu te falar isso para você, né? Pois é. Não. Não é? Não, eu vou te mostrar na palavra. Se alguém está vendo que a obra da fé é tocar a guitarra aqui na frente, cantar aqui na frente, pregar aqui na frente, ou vir para a igreja, não, irmãos. Isso aqui é uma consequência da obra da fé. Quer que eu te mostre na Bíblia como isso não é obra da fé? Abre aí em Mateus 7. Vou mostrar para você o que a Bíblia está dizendo sobre o que é obra e o que não é obra. Mateus 7. Observe. Mateus 7, versículo 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, redobre sua atenção. Ele falou aqui de fruto, não falou?
olha o que ele vai falar agora, irmão. Isso aqui Jesus está falando. Não foi apóstolo, não. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, irmão. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos de muitas maravilhas? Eu direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, se expulsar demônio não é fruto, se curar enfermo não é fruto, você acha que vir para a igreja é fruto? Não é não, irmão? Pois é, né? Espantado com isso, né? Irmãos, nem pregar o evangelho é fruto. Abre Filipenses aí. Pode até ser a consequência do fruto, mas o fruto não é isso. Tem gente que pensa que dar fruto é evangelizar. Irmão, isso não é fruto, irmão. Quem convence, você pode evangelizar quem você quiser. Se o Espírito Santo não convencer, a pessoa não se converte. Filipenses 1, 15 a 17. Olha só. Vou ler do 14 para entender um pouco melhor. Diz assim, olha. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais ousadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Aí, é fruto? É a igreja. Estou te mostrando a Bíblia, irmão. Eu não estou te mostrando o que eu penso. O sistema faz isso, irmão. O sistema para fazer a igreja crescer fala para você assim, olha, se você não ganhar alma, se você não der fruto, você não vai entrar no céu. Porque ele quer ver a igreja crescer, quer fazer você virar uma máquina. Aí você sai com um doido querendo ganhar alma, se não ganhar alma, tu entra em depressão, porque disseram para você que aquilo é fruto, irmão. Aquilo é consequência do fruto, irmão. Espantado, né? Pois é, até eu estremeci quando Deus me deu essa mensagem. Não é só você, não. E não me sinto digno de pregar essa palavra. Outros, e essa técnica, irmão, é usada em todos os segmentos, como uma maneira. Uns pregam, se você não evangelizar, você não dá fruto, você vai para o inferno. Outros falam, se você não dizimar, você vai para o inferno. O caixa é esse. Se você vai lá nos TJ, eles falam o quê? Se você não ir de porta em porta batendo, você também não vai morar no paraíso. Tudo para fazer a casa encher. Mas a casa não enche de maneira mecânica. Se Jesus está na casa, a casa enche. Enche da maneira que Ele quer. Não da maneira da vaidade do homem, usando mecanismos para você virar uma máquina escravizado por um evangelho. Aí você vai em outro e fala assim, olha, você é pastor de célula, se a tua célula não crescer, e o camarada ficou igual um doido. Isso tudo é coisa de Satanás, é doutrina de demônio. Pastor, bom, então vamos voltar de novo para Coríntios, né? Está gostoso ou não está a igreja? Está gostoso ou não está? Isso que é uma palavra, irmão. Esse evangelho da paz, irmãos. Irmãos, onde é que jugo suave e fardo leve? Jugo suave e fardo, é o que Ele prometeu para nós, irmãos. Eu tenho que acreditar em você e você acreditar em mim. Agora, por que você acredita em mim como pastor? Você vem aqui para me ouvir e eu vou duvidar que você faltou ao culto porque você não está nem aí para a igreja. Eu não posso, irmão. Eu não posso. Só quem pode julgar é o Senhor, irmãos. 19. Vamos ler o 19 antes do 20. Porque sendo livre para com todos, fiz-me de servo de todos para ganhar ainda mais. Irmãos, as pessoas estão querendo vir para o evangelho, eles acham que vão ser, sabe, top. Querendo projeção pessoal. Estava lá Jesus se preparando para a sua morte, né? Chegando a hora da crucificação e ele orando. Aí ele vem passando, né? Aí encontra o quê? Encontra o quê? Os discípulos brigando para saber quem era o maior. Antes, brigando para saber quem é o maior. Olha o que estava pensando, irmão. Tem gente no evangelho, irmãos. Entra no evangelho,
preocupado com cargo, com ser isso, ser aquilo, com virar pastor, enquanto hoje estão preocupando em quê? Em dar fruto, em ganhar almas. Era o caso. Mas por quê? Porque inventaram um evangelho que não é o da Bíblia. Agora, observe aqui, amados. Em Romanos 3, 27, nós lemos lei da fé. Onde é excluída a jactância? Pela lei da fé. E aí alguém vai dizer, mas pastor, a fé sem as obras é morta. E quais são as obras da fé? Simples, irmão. A obra da fé é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Simples assim, que só dá esse fruto quem se relaciona com Deus. Quem está ligado na videira? Abra Gálatas, por favor, capítulo 5. Tem muita gente enganada com o evangelho, irmãos. O evangelho não é um quartel. Não, irmãos. A igreja não é um quartel. A igreja é um hospital para curar os enfermos, irmãos. Os sãos não precisam de médico. Nós estamos aqui que reconhecemos que somos pecadores e precisamos nos santificar. É onde o que está um pouquinho mais curado cura o que está mais enfermo. Agora, o que se acha que está muito curado espanca o que está enfermo? Como é que é isso? Não pode ser, irmãos. Irmãos, almas estão chegando e chegarão aqui enfermas, precisando de tratamento, não de um quartel. Observe. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O reino dos céus, ele não vem com aparência exterior. O evangelho do fariseu, ele aparece muito. Às vezes, prega com uma maravilha, mas vê como trata a esposa em casa. Às vezes, na igreja é uma bênção, mas olha aí lá no trabalho, se ele dá bom exemplo. Às vezes, ele prega muito bem, mas não tem misericórdia. Olha o que Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. O evangelho só é saudável quando entendemos que tudo que nós, se fazemos alguma coisa aqui, é pela graça, irmão. Se Deus está te dando graça para você fazer algo no evangelho, agradece ao Senhor. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo disse assim: eu sendo o menor, trabalhei muito mais do que ele. Claro que trabalhou. Trabalhou mesmo. As cartas, olha quanto ele escreveu. Trabalhou. Agora ele vai dizer assim, ó: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Irmão, se é a graça de Deus que opera em nós, não podemos nos orgulhar disso. E nem percebemos, irmãos, que o perigo de a gente não dar o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor. Porque no amor está implícito uma coisa chamada humildade. Está lembrado? Coríntios 13. O amor não se ensoberbece. Sabe qual é o perigo da soberba? É que o diabo não caiu do céu porque adulterou. Sabe qual é o problema da soberba? É que Uzias não ficou leproso porque adulterou. Uzias ficou leproso porque era soberbo. Nabucodonosor, ele não comeu capim 7 anos, porque ele adulterou, porque ele matou, não. Sabe por quê? Porque ele era soberbo. Então, amados, precisamos prestar atenção nisso, porque senão nós corremos o risco de estar desviado dentro da igreja, sem saber, de sermos, sabe o quê? Um fora da lei. Irmãos, imagine bem, irmão, porque Deus é sábio. Ele fez tudo certinho. Se ele coloca aqui na igreja para cuidar de vocês um anjo, primeiro que pecasse, ele ia fazer o quê? Executar. Ele colocou doente para cuidar de doente. Para quê? Para quando eu olhar para você e ver você falhando em alguma coisa, eu lembrar, eu fazia igualzinho. Né? Olhar para você e achar que eu já nasci. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. A sabedoria que vem do alto
é primeiramente pura, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos.